Continuamos com o nosso coração elevado a Jesus, com as nossas súplicas, com os nossos pedidos, em especial pelas famílias que enfrentam a dependência de um ente querido ou que enfrenta sua própria dependência. Talvez você que nos assista passe por essa situação. Sinta-se mais uma vez fortalecido e amparado para enfrentar realmente esse desafio e vencer. Conte também sempre com o amparo dos seus entes queridos, dos seus familiares, dos seus amigos, companheiros de trabalho, profissionais da saúde, mas confie acima de tudo no amparo divino. E nós elevamos agora, nesse momento de prece, as nossas súplicas por Mercedes Lopes, de Cubatão, São Paulo, que pede por sua saúde, especialmente por seu filho, Douglas Fabrício de Oliveira, e toda a família. E também sua filha, que mora em Ituiutaba, Minas Gerais, que recebam também todos os familiares em sua cidade esse momento de prece, essas vibrações de paz, de saúde, de força e espiritual. Pedimos também por Edson Guimarães, de São José dos Campos, São Paulo, e suas filhas, que recebam um fortalecimento divino para vencer todos os desafios. Pedimos também por você que nos acompanha. Se você enfrenta na sua família qualquer tipo de dependência, continue lutando, continue persistindo com amor, com perseverança e carinho, acima de tudo, conforme Jesus nos ensina a agir, que nós sejamos a diferença, que nós façamos a nossa parte. E nós vamos agora, então, continuar em prece e beber da água fluidificada, nessa tradição pioneira da mídia da boa vontade, que promove a saúde do corpo e da alma. Você sabe, a água é fundamental para o nosso organismo físico. Nós sempre temos aqui orientações sobre o quanto ela é importante. Mas o saudoso irmão Alziro Zaru, fundador da Legião da Boa Vontade, em seu programa de rádio no fim da década de 1940, já convidava a todos para que durante a prece fizessem deste copo d'água um instrumento de saúde também para a alma, uma renovação das forças, das energias para vencer todos os desafios. Durante a prece, nós suplicamos ao Pai Celestial que coloque nessa água as melhores vibrações, os fluidos, as boas energias. Cada tradição religiosa pode dar um nome diferente a esse momento, fluidos, bênçãos, mas todos nós podemos nos beneficiar da água fluidificada e de manter no nosso dia a dia os bons hábitos para a saúde de forma completa, espírito, corpo e mente. Então vamos juntos beber da água fluidificada. E com toda a força do nosso coração, vamos bradar juntos este mantra sagrado da religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, ensinado pelo irmão Paiva Neto. Com Jesus venceremos sempre, sempre e sempre. Nós devemos sempre continuar fazendo a nossa parte, porque o Cristo estará sempre ao nosso lado. Nós estamos falando hoje sobre a importância de manter especialmente essa postura de confiança, de disposição para ajudar um ente querido ou para se ajudar no momento de vencer uma dependência. E nós vamos agora focar a nossa conversa no assunto de hoje para esse ponto. Nós estamos falando sobre o crack e as suas consequências para a saúde. Dr. Cláudio, que continua com a gente, é psiquiatra, já trabalha há tanto tempo com situações desse tipo, vai ajudar a gente a entender bastante sobre como é que a gente deve enfrentar isso, doutor, especialmente em família. A gente sempre escuta relatos de como as famílias sofrem também com um dependente. O senhor vê muito disso? Talvez a família, em algumas situações, precise de tanto amparo e tanta orientação quanto o próprio dependente no momento de intervenção médica, doutor? Precisam. E nenhum tratamento, nenhuma atitude de expectativa de melhora da situação do dependente pode prescindir de uma correta abordagem familiar, né? E quando a gente chama abordagem, desde a identificação de padrões de comportamento, da dinâmica dessa família, que possa, de alguma forma, mesmo que por gestos, às vezes, de amor, amorosos, mas que, de alguma forma, favoreçam, né, perpetuem ou dificultem a recuperação do dependente, né? A clássica chamada codependência, né? Que seria esse comportamento, padrão de comportamento de um familiar que, por mais que possa ter boa intenção por trás, pode dificultar a recuperação. Tipicamente, um exemplo muito comum é a situação em que as pessoas
poupam o dependente das consequências, dos problemas que a própria dependência lhe causa, né? Acobertam, assumem papéis que deveria ser do dependente, e de alguma forma isso acoberta e vai mais adiante, ao invés de do dependente perceber um prejuízo, um problema e passar com isso a ter que lidar com o seu problema, né? Então, quer evitar a exposição da pessoa, evitar a o constrangimento social. Ou, de alguma forma, a própria dinâmica da família tem algum sentido assumindo que alguém assuma os papéis. Casa. Exatamente isso, né? É muito difícil. O erro acaba do amor também, a troca, né? Querer dizer, puxa, olha, eu te dou isso, né? E o isso que a pessoa vai dar para que a outra não use é algo que não se sustenta por muito tempo, não é possível para aquela família agir ou manter, fazer diferenças entre filhos, entre as regras do funcionamento da casa serem subvertidas pelo comportamento do dependente. Por isso que a gente sempre diz que essas famílias devem, em primeiro lugar, ter mais informação sobre o transtorno, né? Então existem inúmeras formas de obter esta informação, né? Inúmeros sites que depois a gente pode deixar a lista aí dos recomendados, né? O próprio site do Hospital Santa Mônica tem lá, né, canais de comunicação e orientação para as famílias. Existe também a importância dessa família frequentar grupos, né, de outros familiares que passam ou passaram pelo mesmo problema e com isto conseguirem ganhar a experiência e não caírem nos mesmos erros, né? São os grupos chamados, uma ONG chamada Amor Exigente, os Naranons, né, que são os grupos de narcóticos anônimos voltados para os familiares. Para os familiares. Exatamente, especificamente para os familiares, os Alanons, né, ou qualquer outra abordagem. Existem ações psicoeducacionais, que são profissionais de saúde que vão fazer explanações sobre isso, ou quando esse paciente está em tratamento, as equipes de saúde, como a gente faz no Hospital Santa Mônica, aborda, né, a família e identifica, né, o que está acontecendo. Isso quando não tem um familiar que também tem um outro transtorno psíquico qualquer e que precisa de um encaminhamento para depressão, para um transtorno ansioso, alguma coisa que não tem nada a ver. Ou às vezes identifica, por exemplo, com crack, é muito típico, existe um preconceito muito maior com o uso da droga e uma tolerância cultural com o uso do álcool. E às vezes você vê que tem lá dentro da família outras pessoas que têm um problema com álcool, mas fica em evidência o holofote em cima de quem tem um problema com o crack, né? E isso, obviamente, guardadas as proporções da questão da gravidade de um e de outro, pode ocorrer diferença, mas não quer dizer que não é da mesma natureza de problema, né? A dependência, ela não, o critério diagnóstico para a dependência de crack, os critérios são os mesmos dos quais para a dependência do álcool, que é, por exemplo, uma substância, aspas, legalizada, normatizada, né, na cultura, pelo menos na ocidental, né, em quase todos os países do Ocidente. Doutora, a gente já escutou muitas histórias sobre usuários de crack que saíram de casa e ficaram dias fora ou que, em algumas situações, vão morar na rua. Qual que é a melhor postura? Sei que a gente pode dizer que há uma melhor postura, mas quais são os melhores resultados com relação a como a família tem que agir? A família tem que ir atrás? A família deve ir a esses lugares? Deve procurar ajuda médica para fazer essa intervenção? Vai adiantar se a família for atrás? Quando o sujeito abandona o vínculo familiar, né, e já passa para uma situação de viver na rua, provavelmente isso não aconteceu da noite para o dia. Por mais que o crack possa fazer isso em alguns meses com alguém que utiliza, é muito mais comum que isso tenha ocorrido ao longo dos anos. Como eu disse lá no começo, isso resultado de outras dependências ou de outros percursos e cerca toda essa situação outras misérias que não só a questão da miséria causada pela questão do uso da droga, né? Então, outras mazelas cercam essa situação e que acabam levando a isso. Mas, de uma forma geral, qual deve ser a postura da família? Bom, se for alguém menor de idade, aí tem uma questão muito clara, né? Esses pais têm uma responsabilidade. Ou eles são capazes de conduzir esse jovem para um tratamento, para uma abordagem, eles têm o pátrio poder e o dever até de ir atrás desse jovem e levá-lo a um tratamento, né? Ou se eles se sentem impotentes perante isso, porque esses jovens podem ser agressivos, violentos, ou, né, até mesmo ter atitudes, né, transgressivas e tal, aí talvez pedir ajuda do Conselho Tutelar, do Estado, para poder agir, né, e poder ter como exercer essa responsabilidade de cuidar. O indivíduo maior de idade,
eu acho que aí tem-se que utilizar de outra estratégia. Não é possível, a não ser que haja uma indicação médica muito clara, o tratamento dito compulsório ou involuntário tem lá as suas, podemos abrir até um outro programa para falar sobre essa questão. Mas existem situações específicas em que o tratamento involuntário, a família pode conduzir esse sujeito para uma clínica, essa clínica, esse hospital tem que ter médico 24 horas, tem que notificar o Ministério Público desta internação involuntária, né? E existe todo um proceder correto, tanto do ponto de vista científico, né? Do ponto de vista ético, do ponto de vista jurídico, para uma situação desse tipo de internação. E algumas vezes a internação ela pode ser trabalhada ao longo do processo com essa orientação, com esse esclarecimento da família, que vai sobre uma orientação profissional, entender como deve agir em cada caso para facilitar, em que momento ela deve se colocar e de que forma ela deve se colocar para esse dependente para tentar o convencimento. Obviamente, muito mais provável é que um sujeito se recupere se ele for para um tratamento percebendo uma necessidade. Algumas vezes as pessoas vão para um tratamento numa situação que a gente chama de intermediária. Ela não está lá involuntária, mas ela está contrariada, ela está porque houve uma pressão do empregador ou da família, foi imposto uma condição. E muitas vezes a família, para chegar nessa situação de conseguir fazer esta pressão de uma forma positiva, de uma forma construtiva, é que ela precisa de ajuda. E esses locais são reuniões de tratamento gratuitas, não são conduzidos profissionais, ou buscar ajuda profissional de acordo com a sua possibilidade, tanto dentro, né, do sistema público de saúde, quanto se ela tiver um convênio ou particular, se ela puder providenciar, se ela tiver meios para tal. O importante é aquilo que você disse, que não se desista dessas pessoas, né? Elas têm sim recuperação, é muito difícil, né? Os índices de recuperação são às vezes, se a gente olhar o copo meio vazio, é de um jeito, mas se a gente olhar o copo meio cheio, a gente encontra histórias de superação que continuam nos inspirando a continuar trabalhando com isso, como estamos fazendo, né? A gente vê assim que são inúmeras situações, as famílias são diferentes e por isso as necessidades são diferentes também, mas o que a gente percebe é isso. A disposição em continuar insistindo vai ser difícil em muitas situações, mas vale a pena. É uma pessoa que está ali conosco, não é em vão, uma pessoa que faz parte da nossa família, muitas vezes uma relação não só sanguínea, mas a relação do conviver, a relação espiritual, como nós sempre falamos aqui. Então, há muitos motivos que justificam a gente continuar insistindo, persistindo. Inclusive, é uma responsabilidade, nós acreditamos que é uma responsabilidade. Por favor, doutor. Eu vou além. A situação do crack leva comumente a uma desvinculação da família muito precoce, muito rápida, e são famílias que sofreram também e muitas vezes elas não têm condição, a pessoa se perde no mundo em relação ao crack. Então, boa parte das pessoas que a gente vê nas cracolândias ou nas cracolândias espalhadas, né, como são às vezes pelas questões das políticas de saúde nos municípios, há uma responsabilidade das pessoas enquanto cidadão, né, e de exigir que o poder público, ou de colaborar quando é possível com a sua ajuda. Existem inúmeras ONGs, inúmeras instituições que fazem esse tipo de trabalho, de buscar entender que a pessoa não tem mais família, então ela precisa de algum outro pessoa que faça as vezes da família para mobilizar esse sujeito para tratamento, e faz parte também da obrigação, na minha opinião, e acho que não é de todos, que o poder público tem que fornecer meios para que essas pessoas possam ter recuperação, né? Assim como tem, essa é uma guerra que tem que ser trabalhada em todas as frentes. O poder público também tem que ter, né, os meios para coibir a questão do tráfico, né, da violência, da criminalidade envolvida a isso, né, das fronteiras e tudo mais, né? O crack não brota espontâneo da terra, né? Tem toda uma questão, né, importante relacionada também à questão do policiamento e da investigação e de alguma forma de coibir uma coisa que está dentro da lei entendida como crime, o tráfico. A gente percebe que esse é um assunto de grande amplitude, ele realmente vai para muitas áreas. A gente vai no próximo bloco destacar especialmente uma informação que o doutor destacou aqui também para a gente. A recuperação é muito difícil, mas ela pode acontecer. No próximo bloco a gente vai falar um pouco sobre como é que deve ser feito esse tratamento. A gente volta já já com Viver Melhor. Perfeito.